Olá, amigos e colegas. Hoje vamos falar sobre inflamação aguda. Bom, mas o que seria inflamação? E por que aguda? Inflamação é a reação da microcirculação induzida por uma injúria aos tecidos, com a consequente movimentação dos elementos intravasculares, como fluidos, células e moléculas, para o espaço extracelular. Possui classicamente algumas fases, que seriam a alteração no calibre vascular e, por consequência, o aumento do fluxo sanguíneo, alterações no comportamento da microcirculação, o que ocasiona o aumento da permeabilidade vascular, ou seja, o epitélio vascular se torna mais permeável, mais poroso, o que permite a saída de células e moléculas dos vasos para os tecidos. E, por fim, ocorre a migração das células de defesa, que seriam os leucócitos, e o acúmulo no espaço extravascular, onde houve a injúria, ou seja, algum tipo de lesão, grande ou pequena. Enquanto isso, temporariamente, o tecido sofre uma perda de função, à medida que o organismo faz a reparação tecidual. Primeiramente, pessoal, vamos entender as causas da inflamação. Como já dissemos, a agressão tecidual é o agente desencadeador da resposta inflamatória, pois isso induz uma quebra de equilíbrio das relações célula-meio, o que chamamos de homeostasia. Essa agressão pode ser de origem biológica, como no caso de infecções e doenças autoimunes, ou de origens físicas, por algum trauma mecânico, calor ou radiação, ou de origem química. Na verdade, pessoal, a magnitude da resposta imune vai depender muito mais da intensidade e do tempo de ação do estímulo agressor do que propriamente do tipo de agressão sofrida. Ou seja, essa intensidade vai depender mais da quantidade do que da qualidade do estímulo. Por exemplo, uma agressão por queimadura da mão possui uma resposta inflamatória muito mais intensa do que um corte no dedo com papel. Em outras palavras, a intensidade da resposta inflamatória, independentemente da causa, será diretamente proporcional à quantidade de tecido lesado. Até porque, se a quantidade de tecido lesado for muito extensa, seria necessário uma resposta inflamatória muito mais intensa, a fim de solucionar rapidamente e mais efetivamente o problema. E qual seria a diferença da resposta imune aguda para com a crônica? Bem, em termos médicos, como se eu fosse médico, agudo significa rápido, algo assim quase instantâneo, e que ao ser solucionado desaparecem muitas das vezes lentamente. Crônico seria algo mais demorado, mais permanente. Por isso dizemos que a resposta inflamatória aguda é a primeira linha de defesa do organismo contra um agente agressor, seja de que tipo ele for. Ele faz parte de uma imunidade inata induzida de caráter inespecífico, no qual temos uma cascata de eventos. Geralmente não depende do agente agressor. É algo quase que no automático, sabe? Pessoal, o objetivo da inflamação é basicamente localizar a região agredida, eliminar o agente agressor e remover os tecidos que foram danificados, preparando a área afetada para a reparação. Por isso, a inflamação envolve alterações vasculares, celulares e biológicas. Como já dissemos, a resposta aguda é rápida e pode durar alguns minutos ou 2 ou 3 dias. Se for uma agressão transitória, isso é o suficiente para eliminá-la. Ela não possui especificidade para combater o agente agressor, e isso é o fato de que os mecanismos envolvidos permitem apenas o reconhecimento de uma lesão aos tecidos, e não distinguem o agente agressor e menos ainda o que é próprio ou não próprio do organismo. Se a inflamação aguda não der conta do recado, surge então a inflamação crônica. Sem mais delongas, vamos ver quais seriam os acontecimentos que se seguem. Após a agressão tecidual, as arteríolas sofrem vasoconstrição, ou seja, enrijecem e diminuem seu calibre. Isso ocorre com um efeito reflexo, mediado por fibras nervosas autônomas e não dura mais que 5 segundos. A serotonina 5-HT é um mediador químico que age sobre a musculatura lisa vascular, causando a vasoconstrição. Em seguida, ocorre o oposto, a vasodilatação. Inicialmente arteriolar e, por consequência, o aumento da pressão hidrostática vascular, que é chamado de hiperemia.
Alguns mediadores químicos envolvidos são a histamina, a bradicinina e a prostaglandina. Essa vasodilatação provoca um aumento da passagem de fluidos com baixo teor proteico, que é o transudato, a nível dos capilares, processo que é chamado de transudação. Conforme o sangue passa pelos vasos, capilares e vênulas também se tornam dilatados. E tudo isso ocorre ao mesmo tempo. O vaso vai se dilatando, a esse aumento da permeabilidade vascular devido à ação dos mediadores químicos e da pressão vascular aumentada. Após a transudação, ocorre então a exudação, que é a passagem de um líquido com maior teor proteico, o exudato. Isso resulta na redução do fluxo sanguíneo e da viscosidade do sangue. Enquanto isso, no tecido, a saída do líquido intravenoso ocasiona um aumento da pressão hidrostática nesse local, e isso gera o edema, que seria o acúmulo de fluidos no espaço extravascular, ou popularmente falando, o inchaço. Nesta passagem de fluidos, há também a passagem de diferentes tipos de leucócitos, como neutrófilos, eosinófilos, monócitos e basófilos. Dentre esses, os neutrófilos são as primeiras células a chegarem no local infectado e já começam a fagocitar bactérias, substâncias estranhas, complexos imunes e mesmo tecidos degenerados. É o Pac-Man do sistema imunológico, com o detalhe de que ele também come os fantasminhas e sem a pílula. Mas essas células não simplesmente entram no tecido junto com o fluido. Para que isso ocorra, elas devem se marginar à parede vascular, o que é permitido devido à diminuição do fluxo sanguíneo. Devem também se aderir ao endotélio para atravessá-lo e migrar para a região onde houve a porosidade devido à vasodilatação. Para isso, diversos mediadores químicos entram em cena, tanto os liberados pelo tecido lesado, que seriam endógenos, quanto os de origem microbiana, os exógenos. Esses mediadores expressam e intensificam a ação das moléculas na superfície endotelial, que pertence às famílias das selectinas, das imunoglobulinas e das integrinas. As selectinas fazem com que os leucócitos tenham uma adesão mais fraca na superfície endotelial, sendo reversível. Com isso, ele passa a rolar sobre a superfície endotelial, o que é conhecido como rolamento. Outras moléculas, como algumas integrinas e outras imunoglobulinas, fazem com que o leucócito pare o rolamento, ou seja, tenha uma adesão mais firme. Por fim, os leucócitos migram pelos espaços endoteliais, emitindo pseudófilos, aqueles prolongamentos citoplasmáticos que permitem que a célula se esprema e saia pelo poro. E é claro, esse processo também é mediado por diferentes moléculas, como a interleucina 8 e a MCP, que é a proteína quimiotática para monócitos. Todo esse último processo é chamado de diapedese, e quando o leucócito atravessa a barreira endotelial, ele fica entre esta e a membrana basal, podendo ultrapassá-la ou ficar por aí mesmo. Quando os leucócitos chegam ao local da inflamação, eles começam o seu trabalho. Fagócitos destroem micro-organismos invasores e limpam a região das células mortas ou degeneradas. Eosinófilos atacam eumintos, ligando-se sobre eles e sofrendo desgranulação, liberando citotoxinas a fim de destruí-los. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima!